A minha apresentação é para falar um pouquinho de mecanismos e impactos de doença inflamatória, e o meu foco vai ser em reprodução, porque não dá tempo de falar de muita coisa a mais, e na verdade é aquilo que eu tenho mais informação e mais experiência. E boa parte daquilo que eu vou mostrar para vocês é fruto do trabalho desse aluno que terminou o doutorado recentemente, do Paquistão, e do Eduardo Ribeiro, que terminou o doutorado já há um bom tempo e é professor na Universidade de Guelph. Bem, isso é um pouquinho, a gente embeleza as coisas, né? Mas se você pensar do ponto de vista prático, quem já foi na fazenda e observou e parou para pensar aquilo que a vaca passa, muito daquilo que ocorre com o animal, que a gente fala de processo inflamatório, ele começa nesse momento aqui do parto, algumas vezes até mesmo antes do parto. Então, quando a vaca pare sozinha e ela tem menos risco de trauma, a vida continua de maneira muito mais fácil, né? Quando ela pare dessa maneira aqui, que você já vê que tem mecônio na pata do bezerro, ele está meio amarelinho, já rompeu o coriolantoide lá dentro, e ele defecou dentro do coriolantoide, e a pessoa está puxando, obviamente o risco de causar lesão no canal vaginal é muito maior, principalmente quando passa com o cotovelo, com essa parte aqui de trás, e principalmente se for uma novilha um pouquinho mais gorda, como vocês vão ver num filme mais para frente. Então, muito daquilo que acaba complicando a vida da vaca durante a lactação é determinado por aquilo que acontece nesse momento. Mas existem outras coisas. Isso daqui é um estudo muito legal, está na literatura. Ele é simplesmente para caracterizar o que acontece com o fluxo de nutrientes no trato gastrointestinal. Então aqui eu tenho a escala em quilos, que é ou ingestão de matéria seca ou então produção de leite. Essas são vacas da raça holandesa na Inglaterra, e eu venho aqui desde 20 dias antes do parto, né, até 80 dias pós-parto. Então, se você olhar aqui, rapidamente a produção de leite aumenta e a ingestão de matéria seca ela aumenta de forma mais vagarosa. Mas o que tinha de interessante nesse estudo é que esses animais eram multicateterizados. Eles tinham catéteres que eram colocados na veia porta, na veia hepática, na veia e na artéria mesentérica. E com o uso de marcador você consegue estimar o fluxo de sangue que passa pelo tecido. E eles são capazes daí de estimar se o tecido produz ou extrai um nutriente em particular. E eu simplesmente fiz aqui a somatória daquilo que acontecia com a mesma vaca, ou os mesmos animais, cerca de 2 semanas e meia antes do parto, para 33 dias após o parto. Tá? Então aqui você tem litros por hora de sangue que passam pelo tecido, nesse caso, tecido hepático. Tá? Então aqui essa vaca que está com 2 semanas antes do parto, passa pelo tecido hepático, tanto vindo da artéria hepática como da veia porta, cerca de 1.100 litros de sangue por hora. Uma vez que ela entra em lactação, esse fluxo sanguíneo dobra. E se pegar uma vaca de alta produção que dá 50, 60 quilos de leite, e ela come muito mais do que essa vaca inglesa aqui, esse fluxo sanguíneo vai para 3.000, 3.500 litros por hora. Seria a mesma coisa que um cano de PVC de 3 polegadas a toda força, sem parar, jogando água. Mas o meu ponto aqui é que, ao mesmo tempo que o fluxo sanguíneo aumenta, a extração de nutrientes, nesse caso eu estou calculando aqui na forma de carbono, de ácido graxo volátil, ela aumenta de maneira substancial, né? Cerca de 5 vezes mais a extração de nutrientes na forma de carbono originário de ácido graxo de cadeia curta. Ou seja, o animal obviamente começou a produzir leite e ele tem que utilizar nutrientes para suprir a glândula mamária. Tá? Isso é um processo natural, toda fêmea passa por isso. Tá? E com isso o que o animal faz? Ele mobiliza tecido. Então se eu for lá e coletar sangue, aqui eu tenho dias em relação ao parto e aqui a concentração daquilo que a gente chama de ácido graxo livre, que é um reflexo da taxa de mobilização de tecido adiposo. E você consegue facilmente medir isso. O que está acontecendo aqui? O animal precisa suprir nutrientes, porque ela infelizmente não come o suficiente. Né? Nós selecionamos ela para produzir mais leite, mas não necessariamente para comer mais no início da lactação. E com isso ela mobiliza tecido. E isso não tem nenhum problema desde que não seja de forma exagerada. Mas quando a taxa de lipólise é bastante acelerada, intensa,
o animal começa a alterar o perfil de célula que está presente no tecido adiposo. Então isso aqui é uma célula de gordura. Tá? Isso aqui são dados de um colombiano, Andrés Contreras, que está na Universidade de Michigan, na Faculdade de Veterinária, onde ele foi lá e expôs animais à alimentação à vontade ou então à restrição alimentar. E ele observou o perfil do tipo de célula branca de leucócito, nesse caso macrófagos, que são os monócitos que migram para o tecido, e eles se diferenciam para esse tipo de célula que se chama macrófago. Tá? E esses macrófagos, muitas vezes, eles formam esses agregados de macrófagos, que é o que está sendo ilustrado aqui. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui é a mesma coisa. E o que acaba acontecendo é que quando o animal perde peso excessivo e tem taxa de lipólise exagerada, ele tem mais agregados desses macrófagos que ficam aqui no tecido, na área intercelular, entre dois adipócitos. Né? Tem um aqui, tem outro aqui. Certo? Essas células aqui produzem moléculas pró-inflamatórias. Então o próprio tecido começa a produzir molécula pró-inflamatória. Quem é veterinário e provavelmente já palpou alguma vaca, se enfia a mão nela, ela tem aquilo que a gente chama de necrose de gordura, né? Ela tem uns agregados duros de gordura, não porque ela teve distocia, mas porque ela tem uma taxa de lipólise tão alta que começa a formar um pouco de tecido conjuntivo na área onde tem tecido adiposo. E obviamente isso causa uma inflamação daquele tecido e essa molécula pró-inflamatória cai muitas vezes na circulação. Ou seja, o simples fato de ter mobilização de tecido excessiva pode alterar o perfil de célula que agrega, que fica presente no tecido adiposo, e essas células muitas vezes têm um fenótipo pró-inflamatório. Tá? Bem, mas aí tem aquela vaca que não precisa de muita história e ela passa por isso. Então eu quero que vocês olhem, aqui tem uma vaca que pariu sozinha, aqui tem uma vaca que a gente foi lá e ajudou ela a parir, e aqui tem outra que estava tentando parir sozinha. Olha lá. Então essa novilha está parindo, ela é uma novilha de 23 meses. Talvez não dê para você ver claramente, né? Mas é que ninguém conta isso para você até que a sua esposa tem filho, né? Ou até que você dê à luz. O que acontece com ela? Essa novilha está parindo, o bezerrinho entra no canal de parto, está vindo as duas patas da frente. A primeira coisa que ela faz, ela defeca e as fezes caem na pata dela. E para onde vão aquelas fezes? Para dentro. E daí o veterinário vai lá, o funcionário ou o dono, pega uma luva, lava por fora, enfia a mão lá dentro e puxa todas aquelas fezes para dentro do útero, né? E é assim que acontece. Pela falta de cuidado, muitas vezes, ou pelo não tem como limpar esse animal melhor. Mas isso é normal, né? Só que nessa novilha aqui, nessa vaca, o risco dela ter doença inflamatória depois, que é o que a gente vai gastar um tempo falando, é muito alto, pelo simples fato da exposição a patógenos ser mais do que o esperado. E é por isso que muitas vezes o animal tem alta taxa de morbidade, né? Ou seja, o diagnóstico de uma ou mais doenças no início de lactação. E morbidade em vaca leiteira, de maneira geral, a menos que você tenha problema com mastite contagiosa e falta de conforto, morbidade é um problema de vaca em início de lactação. A exceção é quando você tem muita manqueira ou quando você tem muita mastite por Streptococcus agalactis, Staphylococcus aureus, etc. Caso contrário, 70% a 80% das doenças ocorrem nas primeiras semanas, nas primeiras 4 a 6 semanas pós-parto. Então, se a gente olhar para a doença uterina, quando é que a gente diagnostica? Aqui, nos primeiros dias de lactação. Aqui é dia pós-parto, isso aqui é número de vacas. Onde é o pico de diagnóstico de metrite? Vocês vão ver já o que a gente chama de metrite. É aqui, entre a primeira e a segunda semana de lactação. Tá? E se a gente olhar doenças que afetam outros tecidos, que não são aquelas que afetam o trato reprodutivo, quando que elas ocorrem com maior frequência? Aqui, nas primeiras 3 semanas de lactação. Tá? Então, se eu sobrepor retenção de placenta, metrite, com doenças que afetam outros sistemas do animal, eu tenho essa figura aqui, que cerca de 1/3 das vacas tem uma doença clínica nas primeiras semanas de lactação. E cerca de 3/4 dos primeiros diagnósticos de doença ocorrem nas primeiras 3 semanas de lactação. Por que isso é importante, pessoal? Talvez a gente faça a pergunta de outra maneira. O que é melhor? Os dois são ruins, mas o que é melhor? Ter um caso de mastite com 3 semanas ou com 6 meses de lactação?
O mesmo caso de mastite, a mesma bactéria, o mesmo teto esquerdo da frente, a mesma gravidade. Com quantos meses ou com quantos dias? 6 meses, né? Acontecendo cedo, isso deixa um legado durante toda a lactação. Se acontecer lá para frente é ruim, obviamente, mas o período de lactação que é afetado é muito menor. Então, doença no início de lactação tem um impacto econômico muito maior do que doenças no meio por fim de lactação. São todas ruins. Doença é tudo ruim, né? Mas o impacto de uma doença no início de lactação é muito maior do que o impacto de uma doença aqui. Tanto do ponto de vista de sobrevivência da vaca, como do ponto de vista econômico. Tá? Bem, você lembra que o Davi falou que doença tem um custo? Então eu quero ilustrar com esse dado que é um exemplo de gado de corte, mas ele tem uma característica importante no caso desse estudo, é que esses animais eles eram multicateterizados. Então aqui está ilustrado o fígado desse animal, aqui está o intestino delgado, o intestino grosso, e aqui está o rumen, o abomaso aqui embaixo. E o que esses animais tinham? Eles tinham catéteres que eram colocados aqui, não sei se dá para vocês enxergarem, né? Aqui a veia hepática que está sendo ilustrada, né? Aqui a veia porta que está sendo ilustrada, e aqui a veia e a artéria mesentérica que estão sendo ilustrados. E esses catéteres saem pelas costas do animal aqui em cima, e você usa um deles para infundir continuamente o marcador, e você usa os outros catéteres para ficar removendo a amostra de sangue. O que esses pesquisadores da Universidade Estadual de Oklahoma fizeram? Eles submeteram esses animais a 4 tratamentos, mas eu vou focar nos efeitos principais. Eles tinham o grupo controle, que recebia salina intratraqueal. Eles tinham o grupo onde eles faziam um desafio com bactéria, Mannheim hemolítica, antiga Pasteurella hemolítica, onde eles infundiam uma certa quantidade de Mannheim hemolítica dentro da traqueia para induzir uma resposta inflamatória, porque eles estão interessados em doença respiratória, né? Por causa de febre de transporte, no caso de bovino de corte. Então eu vou comparar esse animal que recebeu o processo inflamatório com esse animal que permaneceu sob a situação de controle, recebendo salina estéril. E eu vou fazer um paralelo com essa vaca aqui, que tem essa descarga uterina, que vocês já vão ver de uma forma um pouco mais clara. Então esse animal aqui que tem doença respiratória, com uma vaca que tem muito dos sintomas sistêmicos, como aumento na concentração de proteína de fase aguda, redução de apetite, alta temperatura, muitas vezes, mais de 50% dos casos de metrite tem febre associada com isso, né? Então tem muitos aspectos que são bastante similares. Bem, eles mediram uma série de coisas, a única figura que eu vou mostrar para vocês é o fluxo de aminoácido pelo fígado. Então eu tenho o azul o grupo controle, que recebeu salina, e eu tenho em vermelho aqui o grupo que recebeu aquele coquetel de Mannheim hemolítica para induzir um processo pró-inflamatório. Nesse eixo Y aqui, eu tenho o fluxo de aminoácidos. Tá? Toda vez que o número está abaixo de 0, isso significa que todo o aminoácido que chegou pela artéria hepática mais veia porta é maior do que o fluxo de aminoácidos que saiu pela veia hepática. Ou seja, o tecido hepático consumiu aqueles aminoácidos. Toda vez que a barrinha estiver acima do 0, isso significa que aquilo que chegou é menos do que aquilo que saiu. Ou seja, o hepatócito sintetizou aquele grupo de aminoácidos. Tá? Ou seja, aquilo que chega pelo aporte arterial mais a veia porta é menor do que aquilo que sai pela veia hepática. Bem, então aqui a gente tem aminoácidos essenciais. São aqueles que o tecido não expressa alguma enzima da via metabólica e com isso ele não é capaz de sintetizá-lo. Então aqui está histidina, lisina, metionina, prolina, até certo ponto arginina, enfim, são 10 deles que são utilizados para síntese proteica e que não são sintetizados pelo tecido hepático ou por nenhuma outra célula. Tá? O que nós encontramos aqui? Quando o animal recebe um desafio para induzir uma resposta inflamatória, o consumo de aminoácidos pelo tecido hepático aumenta.
Em ambos os casos ele é negativo, tá? E é esperado isso. Mas ele é mais negativo quando o animal passou por um processo inflamatório. Por outro lado, se a gente olhar os aminoácidos não essenciais, aqueles cujos tecidos de mamíferos são capazes de sintetizar, eu tenho agora um fluxo positivo. Ou seja, o tecido hepático sintetizou esse aminoácido a partir de uma cadeia carbônica e um grupamento amina por reações de transaminação. Mas ele continua sendo negativo no animal que foi desafiado. Então, quando eles sobrepõem esses dois dados aqui, o que eles encontraram? Essa diferença aqui, que está em milimols por hora. Então, se você for lá e gastar um tempinho e fizer uma conta, quanto que isso representa no dia, na vida desse boizinho aí de 380 a 400 quilos, é mais ou menos isso daqui. Tá? 2,6 moles por dia, o equivalente a cerca de quase 400 gramas de proteína circulante, ou aminoácido circulante para aquele animal. O que isso daqui representa? Isso representa a quantidade de aminoácidos presentes em cerca de 8 quilos de leite. Tá? Se você olhar a eficiência de extração de aminoácidos para colocar aquilo na caseína ou na fração globulina do leite, que fica entre 50% até 75%, e o NRC novo usa um valor de 0,69%, ou 0,69%, 69%, isso é o equivalente a cerca de 8 quilos de leite. Ou seja, toda vez que você tem doença, desde a mosca até a baleia, qual é o primeiro comportamento desse animal? O que acontece quando vocês ficam doentes, pessoal? Você não tem fome, né? Isso daí é um comportamento que a gente chama de conservado. Isso traz vantagens para o indivíduo. Minha mãe nunca estudou isso. Ela ia lá e forçava a gente, né? Pegava a colher, dava mingau de farinha láctea e punha na boca, né? Mas isso traz certas vantagens. Tem estudo na literatura que mostra que se você forçar a alimentação, você mata o fulano mais rápido. Tá? Quando tem septicemia, esse tipo de coisa. Tem uma série de teorias por trás disso. Ou seja, um comportamento conservado que é típico à resposta de doença é a redução de apetite. E se você pegar uma área da literatura que é muito mais avançada que em bovino, que é a parte de avicultura, quando eles olham por que o animal ganha menos peso em avicultura quando fica doente, 70% da redução de ganho de peso vem da redução de consumo de alimento. Daí tem 30% disso, cujos 70% dos 30% vem de aumento de utilização de nutrientes pelo tecido hepático. Tá? Sintetizar proteínas para combater o processo infeccioso inflamatório, como essas proteínas de fase aguda, que tem esse efeito anti-inflamatório, sequestrar ferro, sequestrar nutrientes para a bactéria para que ela não cresça mais, esse tipo de coisa. Tá? Então existe uma função disso, só que isso tem um custo. E esse custo, obviamente, reflete em menos produção. Tá? Isso vai acabar refletindo em menos produção. Qual é a doença que a gente se preocupa? Pelo menos nós nos preocupamos mais. É no caso da metrite. Então aqui eu tenho uma vaca que tem uma descarga uterina perfeitamente normal. Tá? Ela não tem metrite. Por quê? Porque isso daqui não cheira tão mal, obviamente não dá para perceber aqui, e é mucoide, bem típico. E aqui eu tenho uma vaca que tem aquilo que a gente adora quando cai no macacão, né? Que é a vaca com metrite, que tem aquela descarga aquosa, de mau odor, que realmente deixa a vaca doente e algumas vezes até mesmo mata a vaca, né? Nessa coleção aqui de material tem tecido em putrefação, tem sangue, como dá para ver, e está cheio de bactéria anaeróbia, por isso que forma esses gases, né? Fusobacterium necrophorum, Prevotella e outros micro-organismos mais. E aqueles micro-organismos causam aquele odor de putrefação típico. Tá? Essa vaca aqui tem um processo inflamatório tão exacerbado quanto um animal com doença respiratória. Tá? Bem, por que eu estou falando isso para vocês? Que infelizmente nós não temos nenhum modelinho para estudar metrite. Tudo é baseado em observação e associação. Tá? Então quando a gente fala a metrite causa isso, está 100% errado. Porque a gente não foi lá induzir o metrite. Metrite está associado com isso. Mas a gente tem um modelinho para induzir inflamação no útero que causa endometrite, que é menos severo, mas tem efeitos devastadores na reprodução. Então esse daqui é um trabalho que a aluna Raquel, foi aluna de doutorado de um colega, eles desenvolveram um modelinho onde a gente faz
a infusão de 2 bactérias no útero, que são uteropatogênicas. Elas foram sequenciadas, identificados os fatores de virulência, e elas têm capacidade de adesão tanto no epitélio como no estroma. E, eventualmente, a formação de pus. Uma delas tem a capacidade de atrair leucócitos e matá-los. Elas liberam umas toxinas que dependem de colesterol e mata aqueles neutrófilos e forma esse pus. Daí tem acúmulo de pus dentro do lúmen uterino, como está sendo mostrado aqui. Daí, se você passar esse material, esse metal aqui com essa haste, com essa bolinha de borracha, uma Metricheck, você coleta esse tipo de material da vagina da vaca. Tá? Então é uma maneira de induzir doença para saber os efeitos reais da doença. No caso, endometrite. E endometrite é devastadora por tecido. Então aqui o Fábio, quando ele estava fazendo o doutorado dele, nós infundimos no útero da vaca, no meio do ciclo estral, ou solução salina, ou então Turberella pyogenes, a antiga Arcanobacterium pyogenes, tá? Que é aquela bactéria que causa pus. Então aqui eu tenho a arquitetura do endométrio com o epitélio intacto ainda, certo? Mas olha aqui, agora tenho aglomerados de linfócitos, eu tenho aqui não dá para você enxergar muito bem, mas tem aqui um sangue presente, obviamente, nessa histologia, tem descamação de tecido, tem uma presença enorme de polimorfos nucleares, ou seja, tem uma infiltração enorme de células brancas porque você causou dano no tecido e aquilo vem para combater a bactéria e reparar o tecido. Obviamente isso aqui tem um custo para reprodução. Tá? Qual que é esse custo? Então deixa eu mostrar para vocês um estudozinho in vitro do John Bromfield, que é um colega do departamento, onde ele expõe ovócitos, folículos, né, células foliculares e ovócitos, em vários estágios de desenvolvimento, a diferentes concentrações de LPS. Isso daqui é um produto que tem efeito imunogênico, ele está presente na parede da bactéria, principalmente bactérias gram-negativas, e quando a bactéria morre, ela libera aquele componente que ativa o sistema imune. Tá? Então, o que ele mostra aqui? Então, aqui ele tem porcentagem dos folículos e eles estão em vários estágios de desenvolvimento. Então, aqui ele tem folículos primordiais até atréticos. Certo? Então, aqui ele tem dias de exposição, né, a certas concentrações de LPS. E o que acontece? Conforme ele expõe esses folículos a concentrações de 0,1 nanogramas até 10 nanogramas por ml de LPS, você acelera o processo de ativação folicular. Então esse folículo, vamos dizer, ele passa daquele primordial para primário, secundário e terciário até ele entrar em atresia. Dá para perceber que começa a aumentar aqui o vermelho e o azul e diminui esse meio acinzentado. A mesma coisa aqui. Aqui são folículos que tiveram falha de divisão meiótica. Quando que isso ocorre em maior proporção? Quando são expostos a LPS. Então a ideia aqui é que se você expor o animal àquela coleção de material tóxico, parte dele é translocado para o útero, para o ovário, e as células foliculares que estão lá em estágios muito menos avançados, elas são ativadas e você começa a perder aquilo que a gente chama de reserva folicular. O número de folículos que tem capacidade de chegar a um folículo antral pré-ovulatório acaba sendo reduzido. E se o animal passar por um período longo, isso acaba afetando a sua fertilidade futura. Tá? Essa é um pouco da ideia. Bem, será que isso é verdade em vivo? Porque in vitro muitas vezes não se replica em vivo, né? Então o que foi feito aqui? Nós compramos novilhas, secamos elas logo ao parto, e tinha um grupo que recebia bactéria no útero e o outro que não recebia bactéria no útero. E simplesmente para mostrar que a bactéria estava presente, né, isso daqui é um marcador para a bactéria e dá para perceber que o animal que recebia bactéria, ela tinha bactéria no útero, o que recebia solução salina não tinha bactéria no útero. Na verdade era o meio de cultivo que era infundido no grupo controle. E como ela recebia bactéria no útero, ela respondia... ela respondia com uma resposta pró-inflamatória, aumento em aptoglobina.
Ou seja, a bactéria chega no útero, alguma célula imune reconhece essa bactéria, produz alguma molécula comunicadora, né, as famosas citocinas. Isso se liga a um receptor lá no hepatócito e o hepatócito produz aptoglobina, ativa o gene da aptoglobina e aquilo é interpretado com produção daquela proteína. Então é exatamente aquilo que a gente esperava. Bem, tem efeito negativo? O que a gente fazia? A gente coletava ovócitos dessas novilhas e fazia produção in vitro de embrião. E, de fato, comprometia a produção in vitro. Ela é transitória, o efeito nesse caso, mas a perceber aqui que a produção in vitro de embriões a partir de ovócitos ou a partir dos zigotos foi reduzida nos animais que receberam bactéria no útero. Ou seja, de fato existe essa possibilidade de uma infecção uterina afetar a capacidade de um ovócito ser fertilizado e se transformar numa mórula, que seria um embrião aí do dia, equivalente ao dia 5 ou 6 de desenvolvimento. Tá? Então, um primeiro indício que essa resposta inflamatória pode causar um problema em estágios iniciais de reprodução. Então, existe um pouquinho essa história aqui, que durante um processo pró-inflamatório dentro do útero, compostos da bactéria, sejam eles aquelas lipopolissacarídeos ou outros componentes da célula da bactéria, elas vão ativar receptores que estão presentes tanto na célula epitelial como na célula do estroma. Isso induz uma resposta pró-inflamatória localizada que se transloca, muitas vezes, para o tecido ovariano. Isso faz com que as células presentes no tecido ovariano, como essas células do cúmulo, aqui células da granulosa que estão ao redor do ovócito, elas sejam alteradas, assim como o próprio ovócito. Isso acaba afetando a capacidade desse ovócito de gerar um embrião competente. Então isso é um pouquinho dessa história. Pode fazer, se puder. Esses ciclos aqui, olha, nós fizemos aspiração folicular 2 dias depois, 24, 45, 66, e daí esses animais nós inseminamos, eu coletei concepto no dia 16, daí matamos elas. E coletou os tecidos, e esses tecidos foi feito o que a gente chama de transcriptoma, mediu uma série de transcriptos de RNA mensageiro específicos. O efeito foi só aqui no dia 24 dias depois da infusão. Mas espero que eu vou mostrar um outro experimento para vocês que talvez mostre uma história um pouquinho diferente, que é daí na vaca em lactação. Isso aqui é novilha primípara seca, certo? Ela não tem tudo aquilo que a lactação traz para ela, né? Exatamente. Bem, existem associações negativas? Existem. Está aqui. Vaca com endometrite subclínica, ela tem menor taxa de fertilização. Então, nesse experimento aqui do Ronaldo, o que a gente fez? A gente foi lá e fez citologia do endométrio. Tinha vaca que tinha bem pouco neutrófilo, tinha vaca que tinha muito neutrófilo. Então, mais uma vez, uma associação. Daí nós inseminamos essas vacas ao redor de 55 dias de lactação. E aos 6 dias depois fizemos um lavado uterino, era vaca ovulação simples, tá? Era sincronizada com o protocolo OVSync, e vacas que tiveram endometrite subclínica, menor taxa de fertilização. Ou seja, ou aquilo afeta o ovócito ou afeta o transporte espermático, a capacidade do espermatozoide em fertilizar aquele ovócito. Do dia 0 você já começa com menos prenhez. Esse é o ponto aqui. Pelo menos do ponto de vista de associação. Bem, daí o que nós fizemos? Nós tínhamos uma base de dados onde a gente diagnosticou doença em vacas, sincronizamos essas vacas e coletamos mórulas entre o dia 5,5 e 6 após a inseminação. São vacas não superovuladas. Foram 900 vacas sincronizadas e nós recuperamos 420 embriões ovócitos. E a gente avaliou se aquele ovócito era um zigoto, né? Se aquele embrião era um zigoto, é difícil como falar isso, se foi fertilizado ou não, a qualidade embrionária de forma macroscópica, e daí a gente corava esses embriões para ver se a célula estava viva ou morta. E subsequentemente nós coletamos conceptos, que são esses, parece uma minhoquinha, né? Um parasita, que é o que a prenhez de fato talvez seja, né? Lá dentro do útero da fêmea,
para avaliar se a morfologia dele era diferente, se havia disco embrionário, se havia interferontal, que é uma molécula produzida pelas células que vão gerar a placenta, pelo trofoblasto, e depois nós fizemos uma série de análises molecular que não dá tempo de a gente conversar. São os dados do Eduardo Ribeiro. O que nós encontramos? Vacas que tiveram alguma doença no início da lactação, e essas doenças principalmente foram doença uterina e doença mamária. Tá? Isso representava cerca de 40% das vacas. O que aconteceu com elas? Logo após a inseminação, a taxa de clivagem, né, que é um indicativo de fertilização, foi menor. Tá? Aqui 86% comparado com 78%. A proporção de embriões vivos, aqueles graus 1, 2 e 3 na escala da Yates, foi menor. E a proporção de embriões de alta qualidade foi menor. Se você excluir os não fertilizados, a história é exatamente a mesma. Então agora eu removo os ovócitos da minha conta e calculo qual é a proporção de embriões vivos daqueles fertilizados, qual é a proporção de embriões de alta qualidade daqueles fertilizados. Ou seja, mais uma vez mostrando que aí no dia 7, ou 6 ou 7, eu já tenho menos vacas prenhas, ou menor possibilidade de prenhez, se você assumir que esses embriões são os que te dão a maior chance de emprenhar, e aqueles que não são vivos, que seria o inverso disso daqui, eles são aqueles que não devem gerar gestação que consiga ir a termo. Depois, lá no dia 16, a gente avaliou se aquele concepto era mais ou menos desenvolvido. Então aqui uma medida seria o comprimento, que isso daqui é simplesmente proliferação de célula do trofoblasto, que vai gerar placenta. E dá para perceber que eles são menores quando originários de vacas que tiveram doença no início da lactação, e por ser menores, eles produziam, e isso aqui é medida em forma de concentração, a gente interpreta que a produção é menor porque a gente infundia uma mesma quantidade de 20 ml de PBS dentro do corno e removia aquele material antes de fazer o lavado completo. Tinha uma menor concentração de interferontal, que faz sentido porque esse embrião é menor e interferontal é um reflexo do número de células que produzem. Isso daqui é um intervalo de confiança, não é erro padrão da média. Tá? Ou seja, um embrião menor que produz menos dessa molécula, que é importante para sinalizar a presença da gestação para impedir regressão de corpo lúteo. Bem, além disso, a gente sabe que esse interferontal que está sendo medido aqui, ele cai na circulação sistêmica e ele se liga a receptores de interferon em inúmeras células. Uma delas são os leucócitos que estão na circulação. Eles têm receptores para interferon. Então você consegue ir lá e tirar sangue da vaca e medir se tem genes induzidos por interferon nessas células brancas. Então a gente isolava leucócito, daí isolava os mononucleares, que são principalmente linfócitos, e simplesmente perguntava, investigava, você tem mais ou menos expressão de alguns genes que são induzidos por interferon. E a ideia era simplesmente saber se a vaca expôs as suas células a mais ou menos interferon originários da gestação. Tá? Isso é feito no dia 19, 20 de gestação. Nós fizemos no dia 19. Tá? Então, passo um pouquinho à frente. Eu já mostrei para vocês o dia da fertilização, o dia 6, o dia 16, e agora nós estamos no dia 19. Tá? Então, aqui é um dos genes que sai induzido por interferon. Chama-se gene induzido por interferon número 15. Então, aqui eu tenho a expressão relativa. A minha referência é a vaca que não estava gestante no dia 64. Eu não sei se ela estava prenha no dia 19, mas no dia 64 ela está vazia, certo? Pode ser que algumas estejam prenhas. E se ela estava prenha, ela foi exposta a interferon. O meu valor aqui é 1. A vaca que não teve doença e estava prenha no dia 64, no dia 19, ela tinha 4 vezes mais RNA mensageiro para aquele gene comparado com a vaca sem doença, vazia no dia 64. Eu não sei se ela está prenha no dia 19, eu não tenho um marcador para prenhez no dia 19. Tá? Agora, olha a vaca com doença. O que aconteceu? E aqui é algo interessante. Se você olhar a vaca sem doença comparando com a com doença, ambas vazias, a com doença tinha um pouquinho a mais, 50% a mais. Tá? E eu
vou falar para você a minha interpretação. O mais interessante é essa daqui. A vaca que estava prenha no dia 64, a prenhez sobreviveu. No dia 19, ela tem a metade da quantidade de RNA mensageiro naqueles leucócitos, comparados com a vaca também prenha, mas que não teve doença. Tá. Essa interpretação aqui é fácil. Doença provavelmente atrasa o desenvolvimento embrionário. Você tem um embriãozinho menor, que secreta menos interfrontal, menos cai na circulação. Essa é uma possibilidade. A outra é que doença altera como a célula branca responde ao interfrontal. Seria uma outra possibilidade. Essa daqui é que é mais difícil de explicar. Mas a nossa hipótese é que muitas dessas vacas estavam gestantes, mais aqui do que aqui, e a gestação foi perdida, né? Porque vaca com doença tem mais perda gestacional. E essa gestação foi perdida após o dia 15, 16, 17 de gestação. Por isso tem uma suprarregulação aqui de RNA mensageiro para ISG15. Bem, isso daí é aquilo que ocorre no início, né? E agora, se eu inseminar ou se eu transferir em embrião? Então aqui tem 4.700 vacas, né, onde o Eduardo foi lá e coletava informação se ela estava doente ou não, ela recebia um embrião FIV ou recebia inseminação para a primeira inseminação. E o que ele encontrou? Se a gente olhar a prenhez no dia 45, no primeiro diagnóstico, então tem aqui vacas sem doença antes da primeira inseminação. A prenhez foi de 42%. Essa vaca aqui tem doença não uterina. Mastite, manqueira, deslocamento de abomaso, diarreia, timpanismo, alguma doença que não era uterina. O que aconteceu com a prenhez? Diminuiu. Certo? Aqui ela tem doença uterina apenas. Ele teve ou retenção de placenta ou metrite, que foram as duas doenças que nós avaliamos. Ela caiu. E aqui ela teve ambas, uma mastite e uma metrite, uma retenção de placenta e uma pneumonia, uma manqueira e metrite. Daí foi pior ainda. Então vamos olhar aqui lá no parto, que é o último momento, né? É o mais importante. Prenhez dia 32 não vale nada, né? Porque se a vaca perder depois, é até pior que ela estava prendendo dia 32. Você gastou tempo com ela. Lá no parto, olha só, diminuiu muito mais. Por quê? Porque dobrou a perda gestacional. Né? Isso foi independente de ser transferência de embrião ou ser inseminação. Eu já mostro isso aí para vocês num outro dado. Bem, isso daí são associações. Então o que a gente fez? Recentemente, num artigo que acaba de ser aceito, nós induzimos endometrite nessas vacas aqui. Então aqui, o critério para entrar no experimento era uma vaca em lactação, que teve um parto com bezerro único, vivo, sem retenção de placenta e não tinha metrite. Aí essas vacas, no dia 31, a gente fazia citologia nelas, para ver se elas tinham muita ou pouca célula inflamatória, neutrófila. Se ela tivesse menos do que 18% de polimorfo nuclear, ela entrava no experimento. Se ela tivesse mais do que isso, a gente excluía ela do experimento. O Eduardo estava até lá, ajudando o Ali nisso daqui. Então aqui, no final, nós colocamos 85 vacas. A gente queria colocar 200, né? Mas a fazenda não ia deixar a gente fazer isso. Daí o que nós fizemos? Sincronizamos o ciclo estral, de uma maneira não a mais ideal, mas porque a gente precisava ganhar tempo, que a gente tinha que fazer umas outras coisas com essas vacas, coletar informações delas. Então aqui nós demos GNRH para essas vacas. 6 dias depois nós fizemos GNRH de novo e tratamos elas ou com uma infusão com aquela coleção de Escherichia coli e Trueperella piógenes, ou então nós mantivemos esses animais como controle. Não infundimos nada no útero, a gente não queria causar nenhuma resposta inflamatória. Por que nós fizemos isso? Porque a gente queria que essa vaca estivesse na fase lútea. Então se ela não tivesse um corpo lúteo aqui, ela caía fora do experimento. Tá? Porque a gente queria colocar a bactéria durante a fase lútea do ciclo estral. Daí 2 dias depois e 1 semana depois nós fazíamos citologia endometrial. A gente dava um tempo para esses animais, sincronizamos para a primeira inseminação e desses animais eram ressincronizados subsequentemente, tá? Até os 300 dias pós-parto. Então nós temos 2 tratamentos, uma que nós induzimos inflamação e um grupo controle. Bem, a gente mediu ingestão de matéria seca nessas vacas e produção de leite. Então está aqui. Aqui é o período pré-tratamento, antes de nós induzirmos aquela endometrite clínica. Não é metrite, agora é simplesmente causar pus no endométrio e na vagina. O que aconteceu?
a vaca consumiu menos matéria seca daquelas que nós induzimos resposta inflamatória, tá? Comparados com a vaca controle. Então isso daqui é a covariável pré-tratamento e aqui é durante a primeira semana pós-tratamento. Aqui é a produção de leite no período pré-tratamento e aqui é a produção de leite pós-tratamento, né? Elas produziram menos leite. Elas mobilizaram mais tecido adiposo, o leite corrigido para energia só diminuiu numericamente, porque elas tiveram um pouquinho, a vaca que nós induzimos processo inflamatório, a gordura no leite dela subiu um pouquinho mais, tá? Porque ela comeu menos e o ácido graxo livre diminuiu. Ou seja, mesmo na resposta pró-inflamatória bem branda, né, nós fomos capazes de reduzir a ingestão de matéria seca e temporariamente reduzir a produção de leite nesses animais. Agora, o que é mais importante? É que nosso efeito foi devastador em prenhez. Então, a vaca que era do grupo controle, comparado com a vaca que nós induzimos inflamação, aquelas que nós induzimos inflamação tiveram uma mediana de intervalo parto-prenhez de cerca de 3 semanas mais. Ou seja, a literatura que mostra a associação entre doença uterina e prenhez, provavelmente aquela é uma associação causal, porque quando a gente induz inflamação, de fato, a gente compromete prenhez nesses animais, tá? Tardou mais tempo para elas emprenharem, comparados com aquelas que nós não induzimos inflamação. Bem, uma das coisas que a gente faz nesses animais é coletar, num outro grupo de vacas, nós coletamos embrião aqui no dia 16, que é aqui nesse exemplo, não sei se dá para vocês verem, tem lá um embriãozinho caindo aqui, um concepto, tá? Parece essa minhoquinha aqui, caiu lá dentro. Então, nesses experimentos, o que a gente faz, a gente coleta, avalia ele, se há presença de disco embrionário sim ou não, o seu tamanho, a morfologia, e daí a gente faz a dissecção do disco embrionário do trofoblasto para estudar a diferença em expressão gênica do embrião originário de uma vaca com resposta pró-inflamatória no ambiente onde aquele embrião cresceu e a vaca sem resposta pró-inflamatória. Daí a gente olha o que acontece com as células que estão presentes aqui, que é onde está o bezerrinho, esse é o disco embrionário, e as células que estão longe do disco embrionário, que são as células do trofoblasto. Eu não vou mostrar tudo para vocês, mas vou mostrar algumas coisas. Antes de fazer o lavado uterino que eu mostrei anteriormente, eu vou lá e pego uma escovinha de Papa Nicolau e bem no começo do corno eu passo aquela escovinha no endométrio. E eu removo, a gente coloca em PBS e daí faz centrifugação e a gente analisa a concentração de interferontal e algumas coisas a mais. O que a gente encontrou? Bem, mais uma vez, quando o embriãozinho, o concepto, era originário de uma vaca que induziu inflamação, ele era muito menor do que uma vaca controle. Tá? Quase que a metade do tamanho, menos desenvolvida. Por isso, a concentração de interferontal era muito menor. Então, menos produção daquela molécula importante. E esse embriãozinho aqui, que está nesse corte histológico que eu roubei do Mário Binelli, ele depende, até que ocorra a posição de células e placentação, ele depende de tudo que essas glândulas aqui secretam para ele crescer. E essas glândulas são estimuladas por hormônios esteroides. Aí daí isso aqui é secretado no lúmen e ele vive disso até que haja placentação. Então uma das coisas que nós avaliamos é o que está presente na superfície do endométrio aqui, que é o, vamos dizer assim, o proteoma, né, que a gente chama, o lipidoma, né, toda a composição daquele material da vaca que a gente induziu inflamação 50 dias atrás, comparado com a vaca que não induzimos inflamação. Tá? E ele é diferente, a composição é diferente. Então isso daqui são tudo que está em azul aqui, nós avaliamos cerca de 500 moléculas e não vai entrar... É só para mostrar para vocês que a composição do ambiente onde o embrião se desenvolve nesse período pré-implantação difere entre a vaca que nós induzimos inflamação das vacas controle. Ou seja, aquelas moléculas que estão lá são diferentes e isso pode, ao mesmo tempo, afetar o desenvolvimento embrionário. Tá? E muitas dessas moléculas são lipídios que estão alterados, além de outras coisas mais. Bem, e se eu pegar e transferir embrião na vaca, que é o que foi feito aqui pela Ingrid, uma aluna de mestrado aqui de Botucatu, onde ela passou 7 meses numa fazenda,
Mas talvez a característica mais importante é que muita gente critica, porque fala, não, isso é doença de vaca de alta produção. Tá? O que a Ingrid fez? Ela, em conjunto com o veterinário da fazenda, o Marcos, eles faziam diagnóstico de metrite aos 7 dias pós-parto e classificava se a vaca tinha metrite ou não. Tá? Daí, lá aos 21 e 28 dias pós-parto, ela avaliava se a vaca tinha endometrite, que seria esse 3, 4, 5, ou não. E daí, aos 28 dias pós-parto, ela fazia citologia, identificava se tinha polimorfo nuclear na citologia, e ao mesmo tempo passava o ultrassom se a vaca estava ciclando ou não. E essas vacas eram sincronizadas e 100% delas receberam embrião durante toda a lactação. Era sempre transferência de embrião em tempo fixo. Ou seja, aqui agora eu removo tudo aquilo que acontece antes do dia 7 de gestação. Tá? Ou seja, em teoria, esse efeito, se houver associativo, ele seria ou do ambiente uterino que não é compatível em manter gestação, ou de algum efeito sistêmico da vaca que faz com que o útero seja incompatível ou a própria vaca seja incompatível com a gestação. E essas vacas eram de produção média baixa. É vaca de 6 mil, 7 mil litros de leite. Tá? A vaca estava dando 25, 26 litros de leite durante a primeira transferência de embrião. Não é vaca dando 50 litros de leite. O que aconteceu? Está aqui. 270 vacas não tiveram nenhuma doença uterina. 464 tiveram alguma doença uterina, entre elas retenção de placenta, ou metrite, ou endometrite clínica, ou endometrite subclínica. A mais prevalente era endometrite subclínica. Tá? Metrite afetou 14% das vacas, endometrite clínica baseada no ultrassom na descarga vaginal era 28%, endometrite subclínica era 40 e poucos por cento das vacas. A taxa de serviço, ou seja, a taxa de transferência de embrião a cada 21 dias, né, caiu 5 ou 6 pontos percentuais. Por quê? Porque menos delas tinham um corpo lúteo para transferir o embrião naquele dia. Não sincronizou tão bem. A prenhez por transferência de embrião. Eu transferi o embrião. Quantas emprenharam? 10 pontos percentuais a mais. Aqui. Isso daqui é para todas as transferências, durante toda a lactação, não só na primeira. Com isso, a taxa de prenhez a cada 21 dias caiu 10 pontos percentuais. Tá? Lembra aquela base de dados que o Davi mostrou? Aquilo lá é da Zoetis. A Zoetis coletou aquela base de dados de aspectos econômicos em fazendas nos estados de Iowa, Minnesota, Wisconsin. Tá? Taxa de prenhez, eles punham lá que mais de 22, porque aquilo lá foi feito em 2013, 2014, 2015, 2016. Hoje em dia vai ser mais do que 25 ou 26. Aqui, ó, caiu de 29 para 20 a taxa de prenhez. E com isso, o intervalo parto-prenhez foi muito mais longo. Então aqui eu tenho 100% das vacas vazias, eu começo a transferir embrião, o Marcos começava a transferir embriões. Né? Na vaca que não tinha doença uterina, emprenhava mais rápido do que na vaca que teve alguma doença uterina, mesmo sendo essa vaquinha menos produtiva do que a vaca de alta produção. Então existe um pouquinho desse antagonismo, se a gente pensar um pouco naquilo que acontece durante a gestação. Então tenho aqui um fetinho dentro do útero, né? E esse feto, ou essa futura criança, ou no caso do bovino, o embrião, o concepto, ele é um tecido que a gente chama de semialogênico. Ele tem metade do seu material genético oriundo da mãe, que tem proteínas próprias que não são reconhecidas pelo seu sistema imune, mas ele tem metade do seu DNA originário do pai, né? Do espermatozoide que fertilizou. E aquilo faz com que proteínas que sejam produzidas pelo feto sejam estranhas ao sistema imune da mãe. Então a mãe tem que de alguma maneira tolerar esse tecido que está aqui. E é um período transitório de tolerância. Durante toda a gestação ele é tolerado, desde que não haja um aborto ou perda gestacional, mas lá no final da gestação ela tem que criar uma forma de expelir todo aquele material, que é expelir a placenta, né? A vaca que tem retenção de placenta, ela tem uma falha nesse processo de reconhecimento desse tecido semialogênico. Então existe essa história desse paradoxo, né? Eu tenho que manter a vigilância contra patógenos, eu tenho que ter alguma maneira de combater o patógeno que invade o útero, mas ao mesmo tempo eu tenho que tolerar o tecido fetal que contém antígenos estranhos. Existe uma série de efeitos durante a gestação que a gente sabe muito pouco, no caso do bovino, para tolerar os tecidos.
Mas nos estudos que nós fizemos, e eu acho que eu não vou mostrar isso muito para vocês, existem alterações na expressão de genes, tanto no endométrio, assim como no feto, para que aquele fetinho ou embrião ele seja exposto ou não ao sistema de vigilância imunológico da mãe. Então ele tem que se esconder. Isso ocorre tanto a nível fetal, assim como a nível materno. Então, no caso de nível materno, existe uma célula que se chama linfócito T regulatório, que ele é ativado quando essas células que expressam uma proteína, ela que chama CD4, elas são expostas a um hormônio, elas são induzidas a transformarem num linfócito específico. E eles têm como função induzir tolerância, suprimir o sistema imune para que não rejeite esses tecidos. Quando a gente induz inflamação, esse processo de indução de células T regulatórias no bovino, ele é reduzido. E você tem mais células T efetoras naquele tecido endometrial. Não dá para mostrar esses dados para vocês, mas se vocês acreditarem em mim, que seja verdade, isso aí acaba acontecendo. Talvez seja porque o tecido muda ou porque tem as células pró-inflamatórias, lá, neutrófilos, que estão presentes, que mudam o perfil de expressão gênica. Então, só para mostrar para vocês aqui, durante o processo de crescimento do embrião, desse ovoide aqui está o bezerrinho, aqui está toda a placenta, há uma redução na expressão desses genes, nesse caso aqui, esse gene bovino, que é um gene do fator de histocompatibilidade maior, eu acho que se chama, para que o embrião se esconda do sistema imunológico materno. Conforme a gestação chega lá aos 260, 270 dias, a expressão disso aqui vai lá para cima, para que reconheça o tecido fetal da placenta para ser removido por enzimas proteolíticas, por células pró-inflamatórias, enfim. Tudo isso acaba sendo alterado quando a vaca teve alguma doença no início de lactação. E aquela pergunta que o Zé Renato fez, esse efeito é residual? Ó, Zé Renato, é residual. Tá? Isso aqui é no começo e continua separando as linhas. Então o efeito, apesar de ser um experimento pequeno, tem só 90 vacas, né, é o melhor dado que a gente tem, ele infelizmente é residual. Existe algum processo de impressão no tecido e naquelas novilhas que nós matamos, nós analisamos ovário, oviduto, endométrio, expressão gênica. 6 meses depois de induzir aquela endometrite na novilha que nós secamos, os tecidos eram completamente diferentes entre os dois tratamentos. A gente acredita que o efeito é residual e mesmo tratando você recupera parcialmente esse efeito negativo que a doença uterina causa na capacidade de estabelecer ou manter gestação no bovino. Oi, Lucas. Nenhum. Não. 0. Mas a gente nunca, lembra que a gente nunca trata endometrite nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente não tem Metricur e ninguém trata endometrite. Não, avaliamos. Assim, não tinha mais processo inflamatório agudo, mas havia as diferenças que eu mostrei para vocês, né? Quando a gente seminou para coletar o embrião. Quando a gente seminou para fazenda, daí não avaliamos mais. Daí não avaliamos mais. A gente não sabe. Mas a gente coletou célula branca para olhar marcadores no dia 16 que a gente fez lavado uterino, e nos leucócitos eles tinham mais expressão de genes pró-inflamatórios. Mesmo 40 dias depois, lá no sangue da vaca, que não tem nada a ver com o útero, o perfil do leucócito era diferente quando veio de uma vaca que a gente induziu inflamação comparado com uma vaca que nós não fizemos nada. É possível que a flora seja diferente, né? Eu não sei dizer, Carlos, porque a gente não coletou mais material para fazer microbioma, nada disso. Mas é possível. Então, ó, pessoal, assim, um pouco da minha maneira de pensar, bem simplista, esquece toda essa história da molécula. Parto, se for mal feito, é traumático. Principalmente na novilha, porque a novilha, para ter lá os seus 630, 640 quilos aos 23 meses, a condição corporal dela não vai ser 2,75. Se alguém falar para vocês, truco, estão mentindo, né? É assim, bem simples. E um pouquinho a mais de gordura na pelve, né? E se o cara for um pouco bruto, rasga
a vagina. E laceração vaginal é porta de entrada para metrite. Né? Tem proliferação de clostridium, um monte de coisa ruim ali. Né? Então isso daqui, mesmo que seja sem grandes problemas, a vaca tem que se acomodar a essa alteração de como nutrientes são utilizados. Ela perde peso, isso é normal, isso não é um problema. Quando em excesso, daí isso pode se tornar um problema. O que toda vaca de leite, ou vaca leiteira, deveria dizer, tem? Tem duas coisas que vaca leiteira tem no início da lactação, infelizmente. Vaca de corte, o que ela tem? Ela tem fome, né? Vaca de corte tem fome, porque a turma não dá comida. O que a vaca de leite tem? Ela tem falta de apetite, apesar da comida estar ali, ou o apetite é inadequado, e alto risco de doença, que afeta o apetite. Isso causa com ela mobilizar mais tecido do que deveria. Tá? Quando eu tenho um período de transição ruim, ou eu sou agressivo, a pessoa que faz o parto não tem cuidado, o que seja a razão, eu causo mais doença. E quase toda doença em bovino tem alguma conotação pró-inflamatória. Né? E o processo inflamatório, apesar de ele recuperar o tecido, inicialmente ele causa dano no tecido. Isso altera a função do tecido. Eu mostrei exemplos para vocês, e o meu exemplo foi o útero. Podia ser a glândula mamária, qualquer outro tecido. Mas eu mostrei para vocês que isso altera como os nutrientes são dirigidos no corpo. Né? Agora, isso é um comportamento conservado em toda espécie. Né? Eu estou doente, o nutriente agora vai para combater o processo infeccioso e para reparar tecido, não para eu crescer. Né? Não vou crescer. Então, produção diminui. Produção de leite vai cair, isso é esperado. A vaca come menos e ela está utilizando nutrientes para outras funções. Então agora a prioridade dela é alterada. Ela é alterada de produção, crescimento para sobrevivência. Tá? Mas isso tem consequências para inúmeras coisas que nós damos importância. Né? Uma delas seria o processo de reprodução. E a gente sabe que isso causa efeito a longo prazo. Né? E nem sempre a gente recupera. Terapia não recupera por completo. Tem cheio de literatura mostrando que terapia é importante, mas não recupera por completo. Então, prevenir ainda é a melhor solução. Bem, pessoal, eu nem sei quanto tempo eu gastei, mas fico à disposição.